Como a filosofia pode te ajudar a ser uma mulher mais autêntica e inteira no mundo? Este é o tema do nosso episódio de hoje. Tá pronta? Então bora! Seja muito bem-vinda ao Inspira Talks Águia Soberana, o podcast do empreender feminino, onde ser, crer e fazer acontecem de um jeito que honra a nossa natureza. Inspirado em Vênus e Afrodite, símbolo do feminino, força criativa do universo, a harmonia que une tudo que vive. Aqui a gente fala sobre tudo que você precisa saber para viver uma vida mais leve e mais abundante. Este é um espaço para conversas profundas e transformadoras com mulheres inspiradoras que estão redefinindo sucesso, poder e realização. Se você está chegando agora, muito prazer, eu me chamo Lila Inspira, sou engenheira, empresária, mentora de empresárias, palestrante, artista, mãe e líder do Empreender Feminino, um movimento que resgata a leveza e a abundância como direito natural de toda mulher. Pra gente é muito importante que você curta, comente, compartilhe este episódio, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, isso nos ajuda a distribuir a nossa mensagem para cada vez mais pessoas. Toda quarta-feira, ao meio-dia, um episódio novo vai ao ar aqui no Inspira Talks, no YouTube e no Spotify. Por isso, para você não perder nenhuma novidade, ativa as notificações e nos acompanhe por aqui toda semana com novidades para você. Agora, inspira fundo, porque o episódio de hoje começa agora. Hoje nós vamos falar sobre como a filosofia pode te ensinar a ser uma mulher mais autêntica e inteira no mundo com ela. Ela que é um verdadeiro fenômeno do pensamento crítico e da educação afetiva que transformou a própria história em potência e hoje inspira milhares de mulheres a fazerem o mesmo. Ela é socióloga, filósofa, terapeuta, palestrante, escritora e mestre em sociologia política pela Sciences Po na França. Jéssica Petit já impactou mais de 14 mil alunas ao longo de sua trajetória com uma proposta inovadora, usando a filosofia afetiva para despertar mulheres autênticas que desejam autorrealização com prazer e leveza. Águias soberanas, desejem as boas-vindas para Jéssica Petit. Obrigada! Que alegria te receber aqui, Águia maravilhosa. Foi meu prazer imenso também. Acho que os nossos trabalhos conversam muito. Temos propostas e missões de vida muito parecidas, né? É muito importante. Que lindo, com certeza. Eu tava perguntando para ela por que Petit. Por que Petit? Eu quero começar por aí. É uma longa história. Quando eu iniciei no Instagram, eu não tinha nenhuma pretensão em construir absolutamente nada no Instagram. Era tudo muito novo. Inclusive, eu brinco dizendo que eu sou da época que o Instagram era mato. E aí, o meu Instagram se chamava Petit Oiseau, que significa, em francês, pequeno pássaro. Um nome nem um pouco marqueteiro, obviamente, né? Porque não tinha o intuito de produzir conteúdo, mas sempre foi da minha natureza ensinar. Eu me ensino, assim, desde que eu me entendo como gente. A ser professora é a minha função, é a minha atitude diante da vida. E o Petit Oiseau, ele vem de um conto, que é o conto do Pequeno Colibri, que eu me identifiquei imediatamente. Que significa? Um belo dia, uma floresta estava incendiando. E aí, todos os animais estavam encurralados no incêndio dessa floresta. E o colibri, por ser um pássaro, era o único que podia fugir desse incêndio. E aí, ele decidiu que, ao invés de fugir e de salvar a sua própria vida, eu fico até com vontade de chorar, porque essa história me emociona muito. Ele disse que ele ia tentar apagar o incêndio. E com seus biquinhos, ele pegava gotas de água e tentava apagar o incêndio da floresta. E os animais riram dele. Perguntaram para ele: nossa, você não percebe o quão tolo você está sendo tentando apagar esse incêndio com essas gotas de água? E o colibri falou: sim, eu sei que eu estou sendo tolo, mas eu estou ao menos fazendo a minha parte.
Eu acho que o desejo de fazer a minha parte no mundo, mesmo compreendendo que eu sou uma areia no olho do furacão, sempre me movimentou muito. Eu sempre tive dentro de mim uma vontade muito grande de servir. Eu ensino desde muito criança. Desde que eu estava aprendendo a ler, eu já ensinava outras crianças também a lerem, mesmo não tendo o domínio da leitura. Mas o querer ensinar sempre me movimentou. E eu acredito muito, muito, muito na potência humana. E por mais que que a gente perceba que a gente vive num mundo extremamente caótico, eu acho que ocupar um local no mundo com a vontade de servir e de fazer a diferença com aquilo que se é fundamental para que a gente construa novos mundos, novas formas de existir. Eu acho que ensinar pela própria experiência e ensinar também pelo próprio exemplo é a forma de pedagogia mais eficaz de todas. Uma vez que a gente quer construir um novo mundo, já vivendo e integrando esse novo mundo na própria vida, isso já faz com que as coisas se modifiquem. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu sempre quis ser filósofo, sempre tive esse amor pela filosofia enquanto conhecimento, assim, né? E aí eu pegava revistas, porque eu sou da época que não tinha internet, eu venho de uma família muito humilde e tudo mais. E aí eu pegava revistas e fazia pequenos recortes de frases de filósofo e eu colecionava em caixas. E eu ficava memorizando a frase daqueles filósofos. E quando eu ia fazer redação, eu sempre citava os filósofos e estruturava a redação, né, a dissertação, a partir daqueles pensamentos. E aí eu ficava tentando ler e compreender e tudo mais. Eu pensava, aí no dia que eu for uma filósofa, eu quero produzir pensamentos como esses. E é muito poderoso o poder do sonhar. Né? Quando a gente sonha, quando a gente idealiza, quando a gente usa a imaginação, que é um órgão importantíssimo para a manutenção da nossa vida, a gente está também construindo internamente uma realidade que a gente quer para si. Eu acho que a gente vive hoje num mundo em que as pessoas têm, no geral, muitas carências. Mas dentre delas, eu acho que é assim, uma das maiores misérias do mundo é a carência do sonhar. É a carência do imaginar realidades possíveis. De pensar assim, nossa, é possível ter uma vida boa. É possível ter bons relacionamentos. É possível ter um trabalho onde eu nutra a minha alma e nutra outros seres. É possível a abundância. É possível ser feliz. De forma inteira, não perfeita, inteira. Sendo aquilo que se é. E isso sempre me movimentou. Eu venho de um contexto assim, familiar muito difícil, uma família pobre, completamente disfuncional. Na época, eu achava que a miséria financeira era a maior miséria, era a maior tragédia da minha família, né? Isso sempre me movimentou a querer fazer dinheiro, a querer ter uma estabilidade financeira. E na vida adulta, eu percebi que a maior miséria da minha família era, na verdade, uma miséria espiritual. Não era financeira. E aí eu entendi que quando a gente nutre o nosso espírito mesmo, profundamente, essa abundância financeira, que no fundo todo mundo quer, né, Lila? Acho que é bom, todo mundo gosta, todo mundo gostaria de ter uma estabilidade financeira. Só que a gente visa muito fora, sempre no plano material, esquecendo completamente o plano espiritual, que é esse plano também afetivo. E aí, quando eu entendi isso, né, eu percebi que na época eu ficava fantasiando um momento que eu fosse rica, um momento que eu ia ter uma casa bonita, um momento que eu teria dinheiro, que eu teria sucesso. E eu lembro, assim, que a imaginação, o sonhar, sempre foi o que me manteve viva dentro de um contexto completamente caótico, miserável, conflituoso. E eu me agarrava àqueles sonhos e aquelas fantasias e imaginações. Eu era vista como poliana, sabe? As pessoas, nossa, quem é você? Quem você pensa que você é, né? É sempre assim, quem você pensa que você é para sonhar dessa forma? Mas aquilo era tudo que eu tinha. A imaginação, a fantasia e o sonho literalmente salvaram a minha vida. E mais tarde, estudando, pesquisando, a partir da minha própria experiência, eu descobri que o amor que eu nutria pelos meus sonhos sempre me movimentou. E sempre me movimentou com entusiasmo. Eu amava tanto a possibilidade de construir uma família saudável, feliz, de ter uma casa acolhedora, de ter uma abundância financeira, espiritual, de ter uma vida boa, uma vida gostosa. O amor
a essa ideia, a esse sonho, sempre me manteve me movimentando, me movimentando, me movimentando. E quanto mais movimento eu fazia, mais potência, né? Porque a potência, você é engenheira, vai saber isso, explicar melhor do que eu. Mas no plano mental isso também funciona, Lila. Assim, a filosofia afetiva, ela tem uma relação direta com a própria física, né? Tanto que o próprio Spinoza, ele utiliza da geometria para poder construir a sua filosofia. E quando a gente se movimenta, a gente produz potência. A potência, ela surge do quê? Do movimento. E quando a gente se movimenta com amor, a gente produz a forma mais linda de potência possível, que é o entusiasmo. O que é o entusiasmo? É agir com Deus no coração. Enteos. O entusiasmo, ele queima, ele movimenta, e ele constrói, e ele impacta, e ele apaixona, e ele mantém a gente viva. E foi, obviamente, né, ter experienciado isso na minha própria pele, no meu próprio corpo, e depois ter descoberto que existia uma teoria sobre isso, né, que é a teoria que o Spinoza desenvolveu a partir dos afetos ativos, que o entusiasmo é agir com Deus no coração. Isso para mim fez total sentido. Eu pensei, cara, é isso. Eu sempre me movimentei na vida porque eu tinha amor, um amor verídico, assim, sabe? Ao ideal de uma vida boa. E eu me movimentei em direção a esse amor e nunca me faltou energia porque eu estava contagiada pelo entusiasmo. E aí foi que eu consegui entender, de verdade, pela experiência, o que o Spinoza descreveu brilhantemente sobre a filosofia dos afetos. Que lindo isso e que sincronicidade, porque ano passado eu fiz um evento presencial e a palavra do evento que marcou muito as águias que estavam lá era entusiasmo. E eu trouxe a etimologia da palavra entusiasmo, que vem de enteos, que é em Deus. E eu falei algo para elas que marcou muito elas, que é estar cheia de Deus. É isso. Que quando a gente está cheia de Deus, não tem insegurança, não tem falta de confiança, não tem falta de energia, não tem nada disso. A gente está cheia de Deus. Sim, sim, sim. A gente vive hoje, assim, uma grande pobreza espiritual. E quando eu falo sobre isso, gente, eu não estou falando de religião, eu não estou falando que nos falta ter um templo para chamar de nosso, né? Mas o espírito, ele é também nutrido a partir das ideias e dos afetos ativos, né? A gente vive numa sociedade onde nós, e é assim, politicamente falando, sociologicamente falando, tudo isso é muito proposital. Que a gente permaneça numa postura muito passiva diante da vida. Eu estou esperando que alguém de fora venha me salvar. Eu estou esperando que meus sonhos caiam do céu. Eu estou esperando que alguém venha me fazer feliz. Eu estou esperando que alguém venha me dar o que eu quero muito. Isso é uma posição passiva. Que, inclusive, quando a gente pensa na história das mulheres, né, na história social e política das mulheres, nós fomos socialmente colocadas nessa posição de passividade. Isso fez com que a gente acabasse se tornando escrava das adversidades, do olhar do outro e da ideia de que alguém virá nos salvar e dar aquilo que a gente quer dar e nos fará felizes, né? Isso tem levado muitas pessoas a um estado assim de completo desamparo, de uma sensação de estar sempre deprimida, né? Inclusive, essa noção de passividade me faz pensar muito na questão da inveja, né? Porque, e eu vejo assim, tristemente, o quanto a nossa sociedade é tomada pelo afeto da inveja, né? A inveja é um afeto passivo, porque nos coloca na postura de passividade, de a gente olhar para o outro assim e achar que a gente só não tem o que a gente gostaria de ter, porque aquele outro está vivendo a vida que nós gostaríamos de viver. E que aquele outro está ocupando o local que nós achamos que é nosso e vivendo uma vida que nós achamos que deveria ser nossa. E aí a gente é tomada pela inveja, que é um afeto horrível. E, né, nessa filosofia afetiva, os afetos passivos, que nos colocam nesse estado de passividade, eles baixam a nossa potência de agir. Olha que brilhante.
Quando a gente está tomada por afetos ativos, como entusiasmo, como alegria, como amor, como a gratidão, como a compaixão, o nosso corpo ele se enche de potência e aí a gente consegue agir. Mas quando a gente está tomada por afetos tristes e passivos, como a inveja, como o ressentimento, como o medo, como a raiva, como a mágoa, o nosso corpo ele perde potência. É só observar, gente, no momento, sei lá, que você acabou um relacionamento, sofreu um ghosting de alguém que você estava interessada. Como é que o seu corpo reagiu a isso? Como é que o seu corpo reage quando você está triste? Quando a gente está triste, a gente não quer sair da cama, o mundo fica feio, a gente perde a esperança, a gente perde a potência. E aí, quando a gente não tem consciência sobre os nossos afetos e a causa dos nossos afetos, a gente perde potência de agir, potência de existir. E o afeto ativo, né, que é o entusiasmo, para mim é um dos maiores afetos, né, ativos, é o entusiasmo, ele faz com que a gente recupere o protagonismo da nossa própria vida. E isso só pode se dar graças ao desenvolvimento de um pensamento que é também, assim, o pensamento reflexivo, né? É por isso que eu toco tanto na importância da filosofia como atitude diante da vida. A filosofia ela só pode existir através da dialética, do diálogo, principalmente do diálogo interno. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou tendo inveja? E nomear, sabe? A gente tem um pudor muito grande de perceber em si a própria inveja e dizer, eu estou sentindo inveja daquela outra pessoa. Olha quão honesto é assumir isso para si, né? E se perguntar, o que é que naquela pessoa me despertou essa inveja? O que ela tem que eu gostaria de ter? Olha como a inveja pode ser potente também, porque pode revelar o nosso próprio desejo. E a gente se acha tão perdida, né? Eu não sei o que eu quero da minha vida. De quem você sente inveja? Talvez a resposta esteja aí, né? Quando a gente assume para si, nossa, tô sentindo inveja de alguém. E a gente consegue perceber do que é que nós invejamos, a gente consegue construir isso para si. Eu tenho inveja porque aquela pessoa consegue se posicionar no Instagram e falar sobre um assunto que eu acho que eu adoraria falar. Olha que legal, olha que lindo, olha que potente. Se você percebeu que esse é o seu desejo e você percebeu isso da sua inveja, você pode recuperar o seu protagonismo, a sua potência e traçar o seu próprio caminho ativamente. Isso é a transformação dos afetos. É sair desse estado de passividade, de se perguntar o porquê a gente sente o que a gente sente. E assim, com muita honestidade. Nomeando o que sente, né? Porque a gente é atravessada pelos afetos e aí a gente... É horrível, né? Quando a gente não tem essa consciência afetiva de não saber o porquê que a gente tá triste, de não saber por que a gente tem inveja, de não saber por que a gente tem raiva. E a gente se deixa afetar sem questionar. E a filosofia, ela traz a importância dessa dialética, desse diálogo, desse educare, que é trazer a consciência, né? A educação é trazer a consciência, fazer emergir. E aí sim, quando a gente ganha consciência sobre a causa dos nossos afetos, do que a gente sente, a gente tem imediatamente uma transformação interna. E essa transformação interna produz energia no nosso corpo, redireciona a nossa libido. Pelo diálogo interior, que é o que é a prática da espiritualidade. Porque a gente acha, né, que a prática da espiritualidade é seguir rituais que foram pensadas por outras pessoas. Não, gente, a prática da espiritualidade é, antes de tudo, um diálogo interior. Uma comunhão consigo mesmo e com Deus a partir do diálogo que a gente estabelece com a nossa própria alma. E isso é o que produz, né, esse verdadeiro autoconhecimento. Essa capacidade de confessar para si mesma aquilo que se sente. E quando a gente confessa, quando a gente dialoga, quando a gente entende, quando a gente assume, a gente produz esse autoconhecimento. E quando a gente produz autoconhecimento, a gente também produz energia psíquica. E a vontade, que é o que todo mundo gostaria de ter, por isso que a gente vive numa sociedade onde está todo mundo querendo um remédio para ter vontade. Né? Eu preciso
de um Venvance, eu preciso de uma Ritalina, porque eu quero ter vontade, eu quero fazer acontecer as coisas. E tenta induzir isso, é tomar muito café, tomar muito energético para ter vontade. A vontade é a quantidade de energia psíquica disponível na consciência para a gente fazer o que a gente quer fazer. E como é que a gente pode produzir essa vontade? Com autoconhecimento. Uma pessoa que tem muita potência de agir, que tem muita vontade, né, que tem muita energia psíquica para direcionar conscientemente a uma ação que ela quer, é uma pessoa que tem autoconhecimento. Então, esse papo de que vamos buscar primeiramente dentro e não fora, que parece um papo clichê, é a verdade. É a verdade mais sincera mesmo. Quando a gente produz esse autoconhecimento, a gente também produz essa energia maravilhosa para poder realizar os nossos sonhos. E, Jéssica, para você, a melhor estratégia de autoconhecimento, se é que dá para elencar de uma maneira simples assim, qual seria? Ai, Lila, eu gosto de dizer que a vida é um mistério e o afeto é a bússola. O que isso significa dizer? O afeto, ele também é uma reação fisiológica no nosso corpo. Você sabe exatamente quando você está triste. Você sabe exatamente quando você sente medo. Sabe aquele frio na barriga? O corpo que esfria, que se você sente paralisado. Ou quando você sente raiva, né? Que o seu rosto ele fica corado, fica vermelho. Perceber o afeto atuando no corpo é o momento mais maravilhoso de todos. Inclusive o Jung, que é, né, que é o grande pai também da psicologia analítica, junto com muitas outras mulheres brilhantes, o Jung ele diz que o afeto é o agente da transformação. Você não consegue ignorar o afeto. Você pode tentar silenciar ele com remédio, com álcool, com drogas, mas o afeto está no seu corpo. Você sabe que é desconfortável sentir medo. Você sabe que é desconfortável sentir inveja. Você sabe que é desconfortável sentir raiva. Você vê que isso te impulsiona a agir. Nesse momento em que a gente está afetada, é o melhor momento para a gente produzir autoconhecimento. Por quê? Aí, o que eu faço diante dessa afetação? Do estar afetada? Dialoga com esse afeto. Se pergunta a ele, qual é a sua causa? Por que fulaninha de tal me incomoda tanto? Por que essa situação de almoço no domingo em família tá me irritando? Ou tá me deixando ansiosa? Por que a outra fulaninha me causa inveja? Por que quando meu marido não me trata como eu gostaria de ser tratada, eu fico triste querendo me afastar dele? Por quê? O Spinoza ele diz que o primeiro passo para a liberdade, né? O Spinoza ele não acredita no livre-arbítrio, mas ele acredita que a liberdade ela só pode ser construída a partir do momento em que a gente consegue nomear a causa dos nossos afetos. Conseguir responder isso, a gente pode fazer por meio da escrita. Eu pratico a escrita, Lila, há muitos anos. Eu tenho, assim, coleções de cadernos e de diários onde eu anoto exatamente como eu me sinto, o que eu senti diante de um sonho que eu tive, o que eu senti diante de uma relação com uma amiga, com um amigo, com meu marido, o que eu senti diante de uma aula. Eu escrevo sempre o que eu estou sentindo, linkando com a causa disso. Eu acho que é uma ferramenta super prática. Uhum. Todas nós, né, podemos exercitar. Eu tenho a escrita como uma prática espiritual. Uhum. De verdade. Todo dia de manhã eu escrevo há muitos anos. Faz parte da minha higiene de vida. Faz parte da minha higiene que constitui a prática da minha espiritualidade. Então, é uma forma de eu dialogar, de eu me distanciar também, né? Porque quando você está escrevendo, você precisa pensar para escrever. Então, esse processo de pensar para escrever o que você está sentindo é também um processo de diferenciação do afeto. O que é muito importante, porque a gente tem uma tendência a se identificar com aquilo que a gente sente. A tomar o afeto para si. Ou, como diria em termos mais junguianos, ser possuída de posse mesmo, tá? Por um afeto. E aí, quando a gente não consegue se diferenciar, de entender, opa, eu tô sentindo raiva. Opa, eu estou sentindo inveja. Eu estou sentindo medo.
conseguir nomear, se diferenciar e dialogar com esse afeto, produz um autoconhecimento. Além de fazer com que a gente ganhe muito mais autonomia. Porque a nossa tendência é o de sempre da reação, da passividade. Tô com raiva, a raiva me possui e eu ajo movida pela raiva. Tô com medo, o medo me possui e eu ajo movida pelo medo. Tô com inveja, a inveja me possui e eu ajo movida pela inveja. Esse estado de reação dos afetos tristes que nos possuem é um estado de escravidão. Você está submetida a essa soberania tirânica de um afeto triste. Você não consegue perceber ele atuando no seu corpo. E fazer esse processo de diferenciação, de nomear, de escrever, de saber, eu sempre digo, né? Quem escreve o que sente, ganha clareza ao sentir. Então, quanto mais a gente consegue perceber os nossos padrões afetivos, mais a gente consegue produzir autonomia para decidir como nós iremos reagir diante deles. E aí, os afetos, ao invés de serem, né, esses tiranos que tentam nos possuir, eles passam a ser excelentes conselheiros de uma história de vida que muitas vezes a gente esqueceu, mas que quer vir à tona, que quer sair do inconsciente para vir à consciência, para nos contar o porquê a gente age como a gente age. E quando a gente ganha clareza sobre essa história de vida, porque que muitas vezes está no inconsciente, né? E qual é a função do inconsciente, Lila? A função do inconsciente é querer se tornar consciente. Então, essa história de vida que a gente viveu há anos atrás, uma hora vai vir à tona. Não adianta fugir. Você pode achar que ninguém está vendo o que você está fazendo, mas o seu inconsciente está. O seu inconsciente está e em algum momento ele vai te lembrar. Vai te lembrar como? A partir do quê? Dos afetos. Ele vai te lembrar da tua história a partir dos afetos. Então não adianta você querer fingir que determinada história não existiu, que o que passou, passou, porque tudo isso vai querer ser revivido com consciência. E ele vai vir para o teu corpo em determinados momentos da vida a partir do afeto. Então, perceber o afeto no corpo, dialogar com esse afeto, buscar a causa dele, é a forma mais eficaz de produzir um autoconhecimento. E um autoconhecimento verdadeiro, porque não é o autoconhecimento do livro que vai estar te dizendo quem você é. É o seu corpo, é o seu afeto, é a sua história que vai estar te contando quem você é. Então, é uma experiência verídica, é uma experiência mística, inclusive, né? Porque o misticismo, ele vem desse diálogo com o inconsciente. Então, é uma história que é sua, é verdadeira. Isso é o autoconhecimento. Maravilhoso. Até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Ou de tragédia. Ou de tragédia. Como uma águia que enxerga do alto e é capaz de observar seus afetos, Exatamente. seus sentimentos, seus pensamentos. E ela, soberana de si mesma, eu chamo todas vocês de águias soberanas. Eu adoro, né? E tem muito a ver com isso. Eu adoro, porque, Lila, assim, quando a gente pensa em psicologia, né, e eu falo aqui de uma abordagem mais junguiana, é verdade que o ego não é senhor na sua própria casa. O Jung, ele consegue demonstrar, a partir, né, da sua estrutura do psiquismo, que várias instâncias do nosso psiquismo produz pensamento, tá? E a função do ego é o de diferenciar ou de permitir que determinados conteúdos venham para a consciência. O ego, ele é o regulador da consciência. E o ego, ele vai permitir o que entra, o que não entra, o que sai, o que é, o que não é. Mas na medida em que a gente vai se diferenciando dos conteúdos, né? Fala, opa. Vocês já perceberam que a gente tem muito pensamento intrusivo, não tem? Muito.
A gente tem muito pensamento intrusivo. Será que esse pensamento intrusivo é quem você é? Qual é o perigo da gente confiar nesse pensamento intrusivo? É muito perigoso. A gente pode ter pensamento intrusivo de tentar se matar, de bater o carro na parede, de matar alguém. São esses pensamentos intrusivos, né? Que são, assim, muitas vezes malignos. A função do ego vai ser se diferenciar. Falar, opa. Isso aqui não, tá? Você não vai jogar o carro na parede, você não vai pegar a faca e matar o seu marido, você não vai fazer isso. Então, o ego, ele, enquanto regulador, né, da vida consciente, ele faz essa diferenciação. No entanto, o que é se tornar soberana? Né? O se tornar soberana é uma prática, inclusive, constante de meditação. De conseguir perceber os afetos, os complexos, a história, os pensamentos intrusivos. E aí, na medida em que a gente vai observando, é como você falou, da águia soberana que vê, né, que se diferencia, aí a gente vai ganhando autonomia. Autonomia para reagir. O grande problema, né, assim, que eu percebo das pessoas que são muito afetadas, é que elas se identificam com absolutamente tudo. Então, por exemplo, se uma pessoa... Vamos supor, vocês estão andando na rua, aí de repente uma pessoa te aborda e te chama, sua puta. Qual vai ser a sua reação? Você vai começar a brigar com essa pessoa? Se você for uma pessoa que não consegue se diferenciar das coisas que acontecem, você vai comprar a briga. Quem é você pra estar me chamando de puta? Não... Aí começa uma grande discussão. Mas se você tem uma consciência de si, se você se apropria da sua própria história, você vai olhar pra essa pessoa e falar, essa pessoa é maluca. Tipo, quem é essa pessoa aí, pelo amor de Deus? Você vai ignorar, vai seguir a sua vida. De forma como? Soberana, né? Cara, não vou bater palma pra maluco dançar. Vou seguir a minha vida. Isso é um estado de soberania interior. Só que a gente falando isso parece muito simples, né, Lila? Para quem tá assim na jornada há muito tempo, e a gente que é empresário e tem que lidar com muitos conflitos, com muitas dificuldades, com muitas batalhas, com muitas críticas, a gente precisa se diferenciar o tempo todo, né? Total. A gente precisa se diferenciar das críticas que a gente recebe no Instagram, a gente precisa se diferenciar dos problemas que aparecem para que o nosso trabalho continue, a gente precisa encontrar formas criativas de contornar a situação. Então, na medida em que a gente vai se diferenciando da realidade, e diz assim, nossa, né? Eu também sou um agente de transformação. Não é porque, sei lá, faltou luz hoje e eu não vou poder realizar a minha live de lançamento que eu vou desistir do meu trabalho. Não vou. Faltou luz hoje, não vou conseguir fazer minha live de lançamento, mas amanhã eu faço. Eu estarei aqui ocupando o meu lugar. Não é porque eu, sei lá, contraí uma dívida hoje que isso vai ser determinante na minha vida. Eu não vou me deixar abater por essas circunstâncias. Eu vou encontrar formas criativas de crescer e me desenvolver a partir dessas circunstâncias. Isso é a soberania. É a pessoa que tem um amor ao seu próprio ideal e que consegue se diferenciar das circunstâncias. A gente vive num mundo muito determinista. E é preciso ter muito cuidado, assim, porque é verdade, muitos de nós, né, exatamente por conta de todas essas desigualdades de todos os níveis, a gente veio de contextos traumáticos. E, de fato, o trauma é assim, ele produz feridas psíquicas que, de fato, influenciam muito no nosso comportamento. Mas é preciso que a gente, como a filosofia existencialista propôs, que a gente não se identifique com essa história ao ponto de transformá-la no nosso próprio destino. Eu acho que o que você traz da soberania é muito bonito, porque esse é um convite para que a gente seja agente ativa na nossa própria vida. De escolher assim, eu quero reinar dentro de mim. E o que eu preciso para poder viver em paz, para poder estar bem dentro da minha própria pele, para poder realizar o meu trabalho e me realizar nessa existência, né? Porque eu acho assim que o
A nossa alma, o nosso ser, né, ou como Jung chamou de self, ele quer se realizar. Ele quer se realizar. E nós somos os agentes que podem abrir caminhos para que esse self se realize. Mas para isso a gente precisa de uma educação afetiva muito grande, inclusive de uma educação do próprio ego. Equivocadamente, muitas pessoas, né, eu já vi assim, eu discordo completamente, dizem que o ego é o nosso inimigo. Não, gente, o ego ele tem uma função reguladora importantíssima na vida psíquica. Ele não é o nosso inimigo, né? Mas o ego, assim como, entre aspas, todos os órgãos, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser educado, ele precisa se tornar flexível para que ele consiga deixar entrar conteúdos do inconsciente na consciência para que a gente possa se apropriar da nossa própria história. Então, o ego ele é importantíssimo nessa jornada, mas ele não é o rei, ele não é o soberano da nossa vida interior, da nossa vida psíquica. Quem quer se tornar soberano e superior na nossa vida psíquica é o nosso self. Ou a gente poderia chamar também de grande eu, a nossa totalidade, o nosso Deus interior, a centelha divina que existe dentro de nós. Ele quer se realizar. E o ego, ele é um agente e deve ser um agente desse self. No entanto, como a gente está vivendo uma vida inconsciente, do nosso próprio inconsciente, a gente se apega ao ego, né, de uma forma muito triste e trágica, porque a gente acha que a nossa realização é a realização do nosso ego. E a realização do nosso ego, muitas vezes, é uma realização das expectativas sociais sobre nós. Não é a realização do nosso caminho, é a realização do que os outros esperam sobre nós. Eles esperam da gente, é a realização do que a sociedade entende como sucesso. Não é a autenticidade. O ego ele tem sim uma função importantíssima na nossa vida psíquica, mas não é o ego que vai nos conduzir à nossa autenticidade. Quem vai conduzir a nossa autenticidade é o nosso self. E para ele se manifestar, para ele se realizar, existirão várias missões, né? E o ego ele precisa de uma dose de flexibilidade para acolher a intuição, para acolher aquele impulso criativo. Por exemplo, eu vivi 7 anos na França, né? E eu, mais nova, eu achava que eu ia fazer a minha carreira por lá. Eu queria me transformar numa acadêmica, trabalhar em universidade, fazer uma carreira tradicional acadêmica. E, de repente, eu tive um impulso completamente louco, quando tudo era mato na internet, de aulas de filosofia na internet. Isso foi quando? Isso foi em 2018. Tem o quê? 7 anos, 7 anos. E assim, primeiro eu pensei, quem sou eu na fila do pão? Né? Quem sou eu na fila do pão para dar aula? Principalmente no país que tem a professora Lucelena, né? Literalmente, quem sou eu na fila do pão? E ela já era gigante? Ainda não? Tava começando a estourar, talvez? Nossa, eu acompanho a professora Lucelena desde os meus 17 anos. Ela sempre foi, assim, a minha estrela guia. Você tem quantos anos hoje, eu tenho 33. Jéssica? 33. Tão nova, né? Eu vou fazer 39 esse ano. Então, 17 para 33... sei lá, meu Deus, matemática, 15 anos. Isso. Há uns 15 anos você acompanha a professora Lúcia. Isso. Ela me formou existencialmente. E aí eu pensava, nossa, quem sou eu na fila do pão, né? Pra falar de filosofia e tudo mais. Só que aí eu me recolhi na minha própria humildade e pensei, por que não? Eu tenho algo a dizer. Eu tenho algo a falar. Não é muita coisa, mas é o que eu tenho. Sabe a parábola dos talentos? Quando você oferece aquela pequena centelha do seu talento, ele começa a se multiplicar. Ele começa a se multiplicar, né? E eu vivi isso na minha própria pele. Eu tive esse impulso criativo. E aí depois eu tive um impulso criativo, deixa a França e volto pro Brasil. Nossa, completamente louco. As pessoas olhavam assim, não, como é que você abandona uma vida estável, construída na França, numa cidade, eu morava em Estrasburgo, que é assim, uma cidade planejada, referência na Europa, uma das melhores, né, cidades da Europa para se viver, para voltar pro Brasil. Você tá louca? Em plena pandemia. E eu só senti um entusiasmo dentro de mim. Comecei assim,
uma empresa do zero, sem nunca ter sido empresária na minha vida, sem nem saber como abrir um CNPJ, com o celular na mão, um celular chinês na mão, e comecei a produzir conteúdo. O meu primeiro curso, ele foi feito com um celular chinês. Eu mesma gravei, eu mesma editei, sem saber nada sobre gravação e edição, e eu construí esse curso. E aí eu vi o que era a potência da vida autêntica. E de como, quando você age com autenticidade, as coisas começam a se manifestar de forma muito natural. Eu sempre falo, toda potência emana da autenticidade. Mas é preciso coragem. É preciso coragem para confrontar os desejos do próprio ego. É preciso coragem para confrontar as expectativas sociais sobre quem você deveria ser e o que você deveria fazer. Né? Enfrentar as críticas. E, obviamente, quando eu comecei a produzir conteúdo, eu tinha aquele medo, vão me chamar de coach. Vão criticar... Vendedora de curso. Vendedora de curso, de coach. Uhum. Né? E, de fato, chamaram, tá? Chamaram mesmo. E, assim, eu sou uma acadêmica, né? E eu queria transformar a filosofia em algo popular e transformador. E óbvio que muitos amigos e colegas viraram o nariz para mim. Quem você pensa que é, né? Para tentar traduzir a filosofia. E óbvio que nesses momentos você bate a insegurança, bate eu não quero fazer isso. Aí quer saber? É o que eu gosto de fazer. É o que eu acredito, é o que eu vivo na minha vida. E aí quando você faz o que você acredita, o que você vive, quem você é, as coisas o caminho se abre. É impressionante como o caminho se abre. Aí o caminho foi se abrindo e eu fui construindo a minha vida. Fui construindo a minha autoridade. Fui me especializando mais. Fui me aprofundando mais. Fui tendo mais experiências de vida significativa. E tudo isso fez com que milhares de mulheres pudessem se beneficiar. E o que é mais interessante, Lila, é que o Jung, ele traz muito isso, né? O Jung, ele fala que o terapeuta, ele só leva o paciente até onde ele foi. Que se você quer, de fato, produzir uma transformação no mundo, você precisa experienciar essa própria transformação. Não adianta eu falar de religião, inclusive a treta do Jung com o pai. O Jung teve um pai pastor, né, super religioso. E o Jung dizia para o próprio pai que ele não vivia aquilo que ele falava. Que ele não experienciava na alma aquilo que ele falava. E para o Jung era muito importante experienciar na alma. O Jung, ele é um empirista. A psicologia do Jung nasceu da sua experiência com o seu próprio inconsciente, com o seu diálogo interior, com a sua alma, com a sua ânima, com seus complexos, com seus demônios, com seus medos. Foi isso que ele produziu, uma psicologia que transforma, assim, a vida de milhares de pessoas. Por quê? Porque ele experienciou na própria pele a transformação. E eu acho que isso é muito importante, né? Inclusive para outras mulheres, assim, que desejam trabalhar com mulheres. É muito importante que você viva a experiência de transformação na sua própria pele. Porque é isso, assim, é alquímico como viver essa experiência na própria pele possibilita que outras pessoas também vivam essa experiência. É como ser um guia turístico. Você é mentora de empresárias, você só é mentora de empresárias porque você conhece todo o caminho, né? Você é uma guia turística daquele processo. E você só pode ensinar algo que você já experienciou, que você já viveu, que você já aplicou, já viu que deu certo. Você abriu caminhos. E aí, quando você abre caminhos, é que você consegue possibilitar que muitas outras mulheres possam trilhar esse caminho. Mas percebe que para isso é necessário muita coragem, muita ousadia. Eu sempre brinco com as minhas alunas falando coragem, amor e ousadia. São os afetos que a gente precisa para poder se realizar nesse mundo. Coragem, amor e ousadia. É preciso ousar, né? É preciso ser um pouco louca. Para quem começou na internet há muito tempo, que o marketing digital sequer existia, né? Eu mesmo não fazia ideia do que era marketing digital. Eu fui fazendo da forma que dava para fazer, como eu acreditava, como eu sentia, como eu intuía. E essa ousadia ela é muito importante para abrir caminhos para o novo. E o que o mundo precisa é de novos mundos, novas formas de existência, novas possibilidades. Então, se você não ousar, não confiar na sua estrela interior,
você vai ficar sempre à mercê do que os outros esperam que você faça. E aí você não vive uma vida autêntica. E eu acredito que no contexto do empreendedorismo, Jéssica, não sei se você concorda com isso, é mais importante ainda que a gente tenha essa ousadia, essa coragem e que a gente busque cada vez mais esse autoconhecimento que nos permite, nos conduz a essa vida cada vez mais autêntica e, consequentemente, também mais magnética e com mais resultado. Inclusive, eu tenho uma pergunta para te fazer. Manda. Você sabe qual a posição de Vênus no seu mapa? Ah, eu sei, claro. Me Eu sou uma conta. Vênus em peixe na casa 6. Eu sou bem Uau! venusiana, tá? Eu sou Vênus em exaltação. Uau, que incrível! Você acompanhou o processo da Vênus e da conexão? Acompanhei. E eu acho muito assim, eu acho que nossos trabalhos têm muitas afinidades. Porque antes de você falar sobre isso, eu já estava falando assim com as minhas alunas da importância delas olharem a Vênus no mapa. Uau! A Vênus e o Quirón no mapa. Eu já estava falando, Exato. gente, procura aí no mapa de vocês qual é a Vênus e qual é o Quirón. Né? Por Exato. exemplo, o meu Quirón é em Leão, na casa 10. Ou seja, uma ferida de rejeição muito grande. O meu trabalho, né, espiritual tá nisso da gente se apresentar publicamente, de me apresentar publicamente, né? E é uma ferida muito grande, assim. Ter uma Vênus ou ter uma Quirón em Leão não é nada fácil. Mas é onde eu tenho trabalhado dessa aparição pública, né? E de poder curar outras mulheres a fazer essa aparição pública. É uma missão espiritual. E assim, é lindo, é incrível. Porque é verídico, né? Eu sinto assim, sabe? A minha vida é uma vida que eu não sei se intuitivamente eu me alinhei com o meu mapa astral ou se foi a minha compreensão sobre o mapa astral que fez com que eu me alinhasse com ele. Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente rotineira. Apesar de ariana, eu sou bem virginiana. A casa 6 predomina no meu mapa astral, que é a casa do método. Eu sou professora também de metodologia do pensamento científico. Que é a casa da rotina. Eu falo muito sobre rotina. A minha vida é extremamente religiosa e rotineira. Que é a casa também relacionada à beleza, à nutrição. Eu trabalho muito... O que são os afetos ativos? É a nutrição afetiva. Nutrir o corpo, nutrir a alma com bons pensamentos, com boa música, com bons livros, com boas referências que a gente acompanha na internet, né? Com boas histórias. A gente precisa se nutrir. Não só, assim, a partir do alimento, mas também com tudo que a gente bota para dentro do nosso próprio corpo, que a gente bota para dentro da nossa própria mente. Né? E isso tem muito a ver também com essa Vênus na casa 6. E o Peixes é total a Vênus do servir, do amor incondicional, né? E eu gosto muito, assim, eu me nutro quando eu estou servindo. E eu percebo que muito do meu trabalho, ele só se expandiu, assim, eu consegui construir uma comunidade muito forte, muito engajada, de alunas e clientes muito fiéis, porque eu nunca tive medo de servir. Eu sei que tem, assim, um pessoal no marketing digital que fala, não fale com os seus alunos, com os seus seguidores, fora dos seus cursos. Eu nunca fui assim. Eu sempre fui de trocar ideias com as minhas alunas, com as minhas clientes. E assim, sabe, para mim, enxergar os outros numa posição de horizontalidade é muito importante. Isso tem muito a ver com a Vênus em Peixes, né? Que é esse amor universal. Que é, assim, enxergar os outros de igual para igual, enxergar a alma do outro. E eu percebo que eu consegui construir uma comunidade muito forte porque eu honrei a minha natureza. Que é essa natureza de criar conexões profundas. E como isso é importante, a gente se conhecer e perceber onde mora o nosso poder, onde está a nossa força. Porque senão a gente se deixa levar por essas narrativas Muito. do que funciona, de como que deve ser. E você se afasta completamente do seu poder, da sua força. Vive uma vida que não faz sentido, que não te realiza e não tem os resultados que você poderia ter se tivesse fluindo com a sua natureza. Exatamente. A gente está numa era, né? Na verdade, a gente vive numa sociedade de massa. E na sociedade de massa, tendências estão surgindo o tempo todo. Toda semana vai surgir uma tendência nova. Seja clean girl, né? Ostente na internet bolsas de luxo para você poder ser uma autoridade na internet. E quando você não tem muita consciência de si, quando você não tem consciência dos seus valores, de quem você é, do que você acredita, você vai seguindo tendências, seguindo as trends, e você não constrói nada
de legítimo. Tem uma coisa que eu aprendi com Spinoza e que eu aplico na minha própria vida, que é aprender a amar e valorizar aquilo que é eterno, aquilo que vai perdurar na história. E o que tem potencial de perdurar na história é quem nós, de fato, somos. Eu, por exemplo, tenho valores, assim, né, muito estabelecidos. Eu sempre falo para as minhas alunas que é muito importante que a gente haja de acordo com os nossos próprios valores. Isso é autenticidade. Quem é uma pessoa autêntica? É uma pessoa que age de acordo com seus próprios valores. Que ela não vai ver qualquer trend que está surgindo e eu vou seguir essa trend para ganhar visualizações, para viralizar e ficar famosa. Seu valor é ficar famosa? Então você vai se perder no tempo rapidamente. Porque logo em seguida vai aparecer uma que vai ficar mais famosa do que você e outra que vai ficar mais famosa do que ela. E aí, o que você construiu? Nada. Mas quando você constrói algo, né? Eu sou assim... Eu gosto muito da tradição. Eu acho que a tradição, ela mantém a chama do que é verídico. E quando você constrói um trabalho que é autêntico, você constrói um trabalho que é tradicional, no sentido que as pessoas sabem exatamente o que esperar de você. Isso gera confiança, isso gera segurança e isso gera fidelidade. Sabe aquele restaurante que você gosta e às vezes, eu queria comer uma comida de vó. Você sabe exatamente onde ir comer essa comida de vó. E aí esse restaurante tá, 50, 60 anos e tá sempre lotado. Esse é o poder de ser fiel a si mesmo. Esse restaurante não precisou seguir trends, não precisou, né, tá o tempo todo dentro dessas tendências. Ele se manteve fiel a si mesmo, fazendo uma comidinha que ele sabe fazer muito bem. E ele permaneceu na história, ele vai ficar para sempre na lembrança das pessoas. Ele produziu uma coisa verdadeira. Eu acho que eu vejo muito isso, assim, sabe? Eu sempre tive em mente o que é que eu quero para minha vida. Porque a gente tem uma tendência muito grande a focar em coisas materiais. Só que a gente vai morrer, gente. Vai todo mundo morrer. O que é que você vai deixar para o mundo? Eu aprendi isso com a professora, né? Eu sempre assisti as aulas da professora, a professora Lucilena. E ela sempre trazia essas indagações. O que você vai deixar para o mundo? E eu pensava, meu Deus, o que é que eu posso deixar para o mundo? Né? E é tão bonito quando a gente direciona a nossa atenção para isso. Como é que eu posso contribuir com o mundo, com aquilo que eu sou? Aí sim você começa a produzir uma vida com sentido. E você percebe que o que é material, ele vem como consequência. Ele não é a finalidade, mas ele vem como consequência. E aí você consegue se sentir verdadeiramente nutrida, impotente em todos os aspectos da sua vida. Porque você está interessada em deixar para o mundo algo de valor. Nem que seja a criação do seu filho bem educado, uma empresa, um livro, sei lá. Qualquer coisa que esteja em diálogo com quem você é, sabe? Jéssica, falando de valores e que isso é fundamental para que a gente viva uma vida de fato autêntica, essa fidelidade aos nossos valores. Eu vejo que a grande maioria das pessoas não faz ideia de quais são os seus valores. Como descobrir, como encontrar o que é inegociável para cada uma de nós e para cada uma dessas mulheres que pode estar ouvindo e falando, eu não sei quais são meus valores. Ai, Lila, essa é uma pergunta maravilhosa. Existem duas formas da gente encontrar os nossos valores. A primeira é a mais comum, que geralmente são imposições sociais de quais deveriam ser os nossos valores, que vem pelo meio da família, da igreja, do grupo social no qual a gente vive, que está ditando regras e valores. Só que essas formas são formas inautênticas. Você não sabe se de fato você acredita e defende mesmo aquilo que o seu grupo social, que a sua família, que a sua igreja, né, tá defendendo e falando. Isso produz o quê? Uma sociedade de massas, onde as pessoas têm valores fictícios que são apenas cartões de passagens para elas pertencerem nos grupos no qual elas pertencem. Eu estou pertencendo aqui num grupo onde todo mundo é flamenguista, então eu sou flamenguista também. Ou seja, eu disse que eu sou flamenguista, que defender o Flamengo é um valor importante na minha vida apenas para pertencer nesse grupo. Isso é o que? Um valor inautêntico. No entanto, né, eu falo sempre, a vida é um mistério e o afeto é a bússola,
Porque a experiência, ela nos ensina muito. O que é que, a partir da experiência, você percebeu que não tolera mais? Eu acho que a noção de limite, ela é muito importante para a gente definir quais são os nossos valores. O que é, de fato, importante para nós. E, mais uma vez, eu uso o corpo, a potência do nosso corpo e a impotência para definir. Por exemplo, a minha Vênus, eu já falei aqui, é em Peixes, na casa 6. Só que a própria vida me ensinou que um dos meus valores era a harmonia, completamente coerente com a Vênus em Peixes na casa 6. E, de fato, para mim é muito importante uma casa que esteja pacificada, conviver com pessoas que respeitam o meu espaço, que respeitam a minha singularidade, pessoas que conseguem manter um diálogo, uma casa harmônica, bonita, florida. Eu gosto muito da mesa posta. Então, a harmonia é um valor na minha vida. É um valor na minha vida que durante muito tempo esteve inconsciente. Eu vivia esse valor, mas eu não tinha consciência que isso era um valor. Um belo momento da minha vida, eu tive a infelicidade de conviver com pessoas muito desarmônicas, pessoas conflituosas, que adoravam brigar, que estavam vendo confusão em tudo, que eram desorganizadas, que deixavam o espaço sujo, e aquilo me agrediu. Conviver com aquelas pessoas faziam com que eu me sentisse muito agredida. Eu sentia a minha alma sendo agredida. E aí, aquilo estava baixando a potência de agir do meu corpo. Eu estava ficando nervosa, eu estava ficando ansiosa, não estava me fazendo bem. A minha potência de agir, de fato, diminuiu. E aí, foi aí que eu me dei conta. Para mim, é muito importante uma vida harmônica. E, mais uma vez, eu entendi um conceito do Spinoza. O Spinoza, ele fala sobre a potência dos encontros. E ele diz que existem bons encontros e maus encontros. Quando o seu corpo se encontra com algo, alguém ou alguma circunstância, e a partir desse encontro você se sente potente, vemos aí que, desse bom encontro surgiu algo que é importante para você. Por exemplo, suponhamos que você tenha passado muito tempo da sua vida se relacionando com pessoas superficiais. E você ficava entediado, isso já aconteceu comigo, tá? Eu vivi muito tempo da minha vida me relacionando com pessoas no qual eu não tinha nenhuma afinidade. E eu achava que eu era muito antissocial, porque eu simplesmente ficava cansada, ficava com sono, queria ir embora para casa. Aí eu começava a pensar, meu Deus, eu acho que eu tenho um problema com relacionamentos. Eu não gosto de conviver com pessoas, que coisa chata. Eu achava que eu tinha, de fato, um problema. Eu levei para terapia e tudo mais. Mas no momento em que eu comecei a me movimentar e conhecer pessoas que tinham afinidades intelectuais, espirituais comigo, que a partir do diálogo eu tinha vontade de falar, me aprofundar. Eu sentia o meu corpo ganhando potência. Eu conseguia passar horas conversando com pessoas que hoje são minhas amigas íntimas, E eu fiz, nossa, que interessante, Eu consigo passar horas conversando com essas pessoas e eu não conseguia passar muito tempo conversando com outras. Então, o diálogo profundo é um valor na minha vida. Perceber a potência que o nosso corpo ganha diante de determinadas situações e a potência que ele perde diante de determinadas situações é uma excelente forma para a gente entender quais são os nossos verdadeiros valores. Se, em determinadas situações, você se sente muito alegre, potente, entusiasmada, o que é que nessa situação, qual é o valor que ela representa? É o diálogo profundo, é a harmonia, é a alegria, é a paz, é a compreensão, é a beleza. A beleza, para mim, é uma das coisas, por exemplo, que me fez me apaixonar pelo meu marido, é que nas primeiras vezes que a gente saiu, ele é libriano. Aí ele falou uma frase que eu poderia falar facilmente. Ele falou assim, a beleza, para mim, é um valor muito importante. E ele falou espontaneamente. Quando ele falou isso, eu falei, meu Deus, eu preciso casar com esse homem. Porque primeiro que é muito raro que um homem se interesse pela beleza, assim, ele tem um senso estético apuradíssimo. Mas quando ele falou isso, eu pensei, não, isso pra mim é um valor. A beleza pra mim também é um valor. E não só a beleza da aparência física, não é essa beleza superficial que eu falo, é a beleza como um todo. Uma paisagem, um quadro aqui. Nossa, pra mim é fundamental. Pra mim também. A Vênus, eu, por exemplo, até falar, uma curiosidade minha, eu amo Botticelli.
Quando eu era adolescente, eu amo tanto, né, a Vênus de Botticelli. Nossa. Amo muito. Ele é o meu pintor renascentista predileto. E eu era tão fascinada pelo Botticelli que quando eu era adolescente, o meu nome era Jéssica Botticelli. Uau! No Orkut, né? Eu me chamava Jéssica Avogadro Botticelli, porque eu adorava os renascentistas. Aí eu vi, assim, o quadro da Vênus e falei, nossa, eu sou apaixonada pela Vênus, né? Nossa, Eu gosto do eu gosto muito do movimento renascentista e tudo que eles trazem, que é a harmonia, que é a beleza, que é a profundidade. Eles fazem um resgate espiritual da Grécia Antiga. E eles manifestam isso, né, nas suas obras. Isso sempre me tocou muito. Isso é um valor. Por quê? Porque comunica com a minha alma, me potencializa, me aproxima mais de mim mesma. Tudo aquilo que nos aproxima mais de nós mesmas, além de ser a nossa autenticidade, é também a nossa potência de agir. É aí onde a gente se manifesta. Então, percebendo o nosso próprio corpo, quem são as pessoas no qual você se sente feliz, à vontade e autêntica? Quais são os programas, as coisas que você lê que deixam você nutrida? Tem livros que eu leio assim, que quando o livro acaba eu me sinto órfã. Sabe? Tem filmes que eu vejo e assisto e que aquilo me nutre tão bem. Pessoas que eu convivo que me dão vontade de ser um ser humano melhor. Então, tudo isso, né, que potencializa o nosso corpo, que faz a gente desejar não apenas ser melhor, mas manifestar isso que o Spinoza vai chamar de beatitude no nosso próprio corpo, é isso que vai fazer com que a gente reconheça os nossos valores. Gente, não é normal, de verdade, tá? Não é normal a gente se sentir irritado o tempo todo. Não é normal a gente se sentir desmotivado o tempo todo. Não é normal a gente se sentir perdido o tempo todo. Tem uma frase do Nietzsche que eu adoro, né? Que é o seguinte: antes de achar que você está com depressão ou deprimido, certifique-se se você não está cercado por idiotas. É uma frase polêmica, o Nietzsche foi um filósofo muito polêmico, mas isso contém em si essa noção da potência de agir. Se você está no meio de pessoas no qual você não consegue se identificar de fato, há fortes chances de você se sentir deprimida, cabisbaixa, sem potência de agir no mundo. Uma vez, eu estava no restaurante, eu sou uma pessoa muito observadora, muito analítica. A análise faz parte, assim, da minha natureza, eu sou analítica. E aí eu estava vendo um grupo de amigos, que eram amigos, né, de escola. Dava para ver que eles estavam fazendo encontros, já tinham, sei lá, na faixa dos 30 e 40 anos, que eles estavam fazendo encontro, dava para perceber que eles não tinham nenhuma afinidade. Que eles estavam ali fazendo aquele encontro, provavelmente, por obrigação, que estava todo mundo entediado, né, só batendo ponto, fazendo tabela. Eu falei, gente, isso não é relacionamento. Mas se você tivesse com uma pessoa que você gosta de conversar mesmo, você estaria feliz, você estaria animado. Porque aquilo estaria te potencializando. E muitas vezes, né, nessa sociedade de massa em que a gente está seguindo tendência, eu quero pertencer, eu quero comprar, a gente confunde muito poder com potência, né, e são coisas antagônicas, a gente vai perdendo a nossa potência de agir, a gente vai ficando passivo na vida. Quanto mais a gente se conhece os nossos valores, menos entediada a gente é. Estava falando hoje com uma amiga minha, psicanalista, né? A gente estava falando sobre isso. Falando, nossa, é muito bom ser nerd. Porque quando você é nerd, né? Quando você gosta de estudar, e que estudar é um valor para você, você se sente constantemente nutrido. Porque sempre vai ter algo para estudar. Sempre vai ter um livro novo que você quer ler, um curso novo que você quer fazer. E aquilo te preenche de verdade, assim, né? Não é um tapa-buraco do seu vazio. Te preenche de uma forma nutritiva. Eu acho que isso que é importante, né? Nos nutrir. Então, ter consciência dos nossos valores, aí eu posso até passar um exercício para você, né? De você analisar a tua vida. Quais são as circunstâncias, os momentos e as atividades que aumentam a tua potência de agir e diminuem a tua potência de agir? Por exemplo, exercício físico. Cara, se você não gosta de fazer academia, não significa dizer que você não é uma pessoa que não gosta de fazer exercício físico. Significa dizer que você não gosta de fazer academia. Só que se você procurar um exercício físico que você se identifique, que você goste, que você se divirta, que parece uma brincadeira para você, isso vai aumentar a tua potência de agir. E daí produzir um valor
fazer atividades, né? Eu toco muito, Lila, nesse ponto, da importância do prazer. Porque a gente vive numa sociedade onde a compreensão do prazer ela é completamente deturpada. E na filosofia, existem 2 tipos de prazeres. Prazeres ativos e prazeres passivos. A gente vive numa sociedade onde há uma defesa muito grande de um comportamento hedonista, que não é nada mais nada menos do que a submissão a um prazer passivo. Que é assim, eu preciso me drogar para eu me sentir bem comigo mesma. Ou eu preciso beber para poder socializar. Ou eu preciso comprar muita roupa para eu me sentir bonita. Ou eu preciso fazer uma viagem para as Maldivas para sentir que a minha vida ela é boa. Isso são prazeres passivos. E se você perceber bem, você fica contente nos primeiros 10 minutos. Logo depois, você se torna, mais uma vez, insatisfeita. No entanto, o prazer ativo é diferente. O prazer ativo está relacionado com os nossos valores. Por exemplo, uma coisa que me nutre, que me traz muito prazer, é estar em contato com a natureza. Assim como você, eu moro no meio do mato. Para mim é muito gostoso ver o céu, ouvir os passarinhos, sentir o silêncio, que é um silêncio que nutre a minha alma, ver as estrelas, fazer uma caminhada na natureza. Percebe que essas fontes de prazeres são prazeres que vêm a partir do meu relacionamento ativo e atento com aquilo que me cerca. Quando eu estou em contato, conversando com pessoas que eu considero inteligentes, profundas, que enriquecem a minha alma, eu estou tendo uma fonte de prazer, mas é um prazer ativo. Por quê? Porque é um valor meu estar em relações profundas. Quando eu, por exemplo, eu adoro a casa, né? A casa, para mim, a minha casa é o meu templo. É o que nutre a minha alma. E eu sou também dona de casa. Eu gosto de ser dona de casa. Eu gosto de fazer a minha comida. Eu gosto de botar a minha mesa. Eu gosto de comprar flores, deixar a minha casa cheirosa. Eu tenho os meus rituais de cuidado com o lar. E isso me nutre. Quando eu faço uma faxina, ouvindo as músicas que eu gosto, os meus mantras, aquilo está me nutrindo. Quando eu dou aula, quando eu falo de filosofia, é um prazer ativo. Eu estou assim, falando, né? Já tem mais de 1 hora que a gente está aqui conversando e eu estou me sentindo entusiasmada porque eu estou falando de uma coisa que me interessa, que é profunda, que eu gosto, que tem uma relação com a minha alma, com o meu valor. E, só para sintetizar, nossos valores estão relacionados com a nossa potência de agir. Quando o nosso corpo se potencializa diante de uma atividade, de uma pessoa, de uma circunstância, de uma ideia, significa que aí sim nós encontramos o nosso valor. E aí traz o Spinoza, porque a filosofia dos afetos é uma filosofia terapêutica. Ele nos convida a usar a razão para conseguir discriminar. Quem são as pessoas que, com toda a honestidade da palavra, estão atrasando a tua vida? Que fazem com que você se sinta mal consigo mesma. Sempre tem aquela pessoa no qual você não se orgulha de ser quem você é perto dela. Porque aquela pessoa desperta o pior de você. Para o Spinoza, ele vai falar sobre isso, né? Da importância da experiência para a gente poder ver o que é que potencializa e não despotencializa. Essa pessoa, ela está te afastando da tua autenticidade. Ela não é uma pessoa para você ter na sua vida. Então, bota o limite, estabelece não, vida que segue teu caminho. Que tipo de alimento nutre o teu corpo, né? Nossos corpos são diferentes. Então, por exemplo, tem alimento que não me cai bem. Eu amo feijão, mas feijão eu não consigo digerir bem. Então, o feijão não tá caindo bem no meu corpo. Toda vez que eu como, eu fico estufada, fico me sentindo pesada. Não tá aumentando a minha potência de agir. Determinadas músicas, assim, me fazem mal. Para mim, são agressivas. Tem música que eu escuto a letra e que agride mesmo a minha alma. Não aumenta a minha potência de agir, então eu não vou ouvir isso. Quando eu pego a minha razão, né, essa minha capacidade de discriminar a realidade, o que me faz bem, o que me faz mal, e educo a minha atenção para aquilo que me potencializa, aí eu ganho vida, aí eu ganho corpo. Aí eu me sinto entusiasmada para poder existir, para poder, obviamente, realizar os meus próprios sonhos.
Incrível. E eu tô lembrando de mulheres, é muito comum mulheres que estudam muito, leem muito e mergulham nesse processo de autoconhecimento e de autodescoberta e que muitas vezes ficam nesse lugar e têm dificuldade de agir. O que você vê, assim, o que pode ser nesse contexto? É uma mulher que, em tese, ela está nesse processo de autodescoberta, de desenvolvimento, ela estuda muito, ela respeita e explora muitos dos seus valores, por exemplo, se aprofundar, estudar, ter conversas profundas, mas ela tem dificuldade de agir na direção dos seus projetos, por exemplo, do seu empreendimento, do seu negócio. O que está acontecendo nesse contexto dessa mulher? Ai, Lila, essa é uma temática que eu adoro. É uma temática com que eu trabalho. Inclusive, eu tenho um grupo, né? Que é o meu grupo, assim, de processo de mentoria mais bonito, que se chama Despertas para a Ação, né? Onde eu foco exatamente nessa trava. Por que nós, mulheres, temos muita dificuldade para agir? E aí, eu posso e vou dar, primeiramente, uma resposta psicológica para esse processo, né? Onde eu percebo. E aí a gente tem uma forte literatura da psicologia feminina, onde fala-se sobre o complexo de perfeição feminino. Quando a gente lida, com complexos, complexo é um assunto, assim, denso, mas importante para a gente entender o porquê a gente se sente tão travada. E aí eu vou, para facilitar e tornar mais didática essa compreensão, mas nós mulheres, desde muito pequenas, né, a maioria de nós, por conta da nossa socialização feminina, a gente foi incentivada, muitas vezes, a ser perfeita. E na relação que a gente tem com a nossa figura materna, que é uma relação difícil, né? A psicanálise ela já traz isso há muito tempo, do quão é difícil essa relação entre mães e filhas, por conta desse espelhamento. A gente, muitas vezes, quando não recebe essa validação, esse reconhecimento da mãe, e a gente se sente muito rejeitada, né? Porque essa busca pela perfeição, ela é uma forma de tentar compensar um complexo de rejeição, de abandono. Então, a mulher, ela acredita que ela só pode agir se ela for suficientemente boa, perfeita, ter todos os diplomas do mundo, para aí poder se dar a permissão de que ela pode fazer o que ela quer fazer. E como lidar com esse processo, que é um processo psicológico, não é fácil de se resolver. Eu já trabalho com isso, assim, tanto no meu processo terapêutico, né, quanto da mentoria com alunas há muito tempo, é que o que a gente pode fazer para mudar esse comportamento é compreender onde, dentro da nossa própria história, e reviver isso, tá? Porque, gente, tem uma frase do Contado Caligares, que ele fala que a vida adulta é repleta de rastros da infância. Então, nós somos adultos com uma criancinha habitando o nosso corpo. Adultecer é uma tarefa dificílima que, inclusive, pouquíssimas pessoas fazem. Por quê? Porque adultecer significa cortar o cordão umbilical com o nosso pai e a nossa mãe que foi interiorizado dentro de nós. Com as expectativas do nosso pai e da nossa mãe interior. E por mais que a gente se torne adulta, doutora, médica, engenheira, ainda assim existe dentro de nós uma criancinha desesperada, querendo a validação, o reconhecimento dessa mãe e desse pai. E como a gente, né, nesse processo de maturidade psíquica, a gente demora para se desvincular dessa criancinha, a gente tem uma dificuldade de agir. E como fazer para lidar com isso? Primeiramente, acompanhamento terapêutico. É fundamental. A terapia é realmente, assim, um grande divisor de águas na nossa vida, quando a gente faz, obviamente, com um bom terapeuta, com um terapeuta que está comprometido com a própria jornada, né? Porque, como disse o Jung, o terapeuta ele só leva o paciente até onde ele foi. Mas quando a gente consegue fazer aquilo que na psicologia analítica a gente chama de descida. O que é descida? É esse mergulho interior,
É esse diálogo com o inconsciente, é essa experienciação afetiva da nossa vida para entender quando dentro de nós nos doeu profundamente a proibição, a crítica, o impedimento. Porque meninos, desde muito crianças, eles são incentivados para ir para o mundo. Mas a menina não. A menina, ela muitas vezes é colocada numa redoma de vidro, onde muitos pais acreditam, né, que a menina ela não é capaz de lidar com a própria dor da queda. E aí, você pode ver, menino pode cair, pode se quebrar braço, quebrar perna e tudo mais, né? Mas a menina não. A menina, ela é colocada numa redoma de vidro para que ela não experiencie a dor. Só que a não experiência da dor, a não experiência da frustração, o de não ter desde pequena desenvolvido uma autonomia para lidar com a vida, com as dificuldades da vida, coloca a gente dentro de uma redoma mesmo, de vidro. E aí, quando chega a vida adulta, o fato da gente não ter experienciado a dor, de não ter experienciado a frustração, de não ter tido permissão para errar, porque a gente, desde pequena, era o quê? A menina tem que ser a boazinha. Aquela que não dá trabalho à mãe, aquela que não dá trabalho ao pai, aquela que tira notas altíssimas, aquela que é perfeita, aquela que é magra, aquela que é bonita, aquela que é graciosa, aquela que controla a raiva, aquela que é madura. E aí a gente cresce, né, cheia de expectativas sobre o nosso próprio comportamento e com a dificuldade imensa em conseguir desagradar. Ainda mais porque, né, a gente, na nossa consciência, o princípio do Eros, ele predomina bastante. Então, pra gente, enquanto os meninos são educados para focar na objetividade, no resultado, no ganho, no sucesso, no poder, nós, meninas, somos educadas, incentivadas a focar muito nos relacionamentos. De tal forma que a nossa autoestima, ela é construída a partir do olhar do outro. A partir do que o outro diz sobre nós. E a gente acaba se tornando grandes mendigas afetivas, esperando sempre que o outro nos dê permissão para agir. Que nos diga o que fazer, como e como melhor agir. E aí, a gente é excelente em fazer vários cursos, em se autoaperfeiçoar, em buscar diversas formas de como agir. Mas a ação, o ir para o mundo, o se lançar ao mundo, é também se lançar ao erro, é também se lançar à dor, é também se lançar à crítica. E se a gente não desenvolveu, né, essas habilidades desde a infância, é óbvio que isso vai causar medo, é óbvio que isso vai causar pânico, né? E é óbvio que isso vai nos paralisar, porque tudo aquilo, né, é muito importante que a gente se conscientize de todos os nossos afetos, que a gente se conscientize do nosso medo. Eu só deixo de ter medo do medo quando eu experimento medo, porque aí eu percebi que eu consegui sobreviver. Eu só consigo saber que eu sou capaz de lidar com um fracasso quando eu fracassei, mas para isso eu preciso fracassar. Eu só consigo saber que eu sou capaz de lidar com a minha raiva e com a minha agressividade quando eu lido com a minha raiva e com a minha agressividade mesmo vacilando, mesmo agindo de uma forma que foi assim destrambelhada. E depois aí eu peço desculpa. Mas eu preciso experienciar esses afetos, trazê-los para a consciência para conseguir ganhar também autonomias em relação a eles. Mas o medo de desagradar, né, o medo de falhar, esse complexo da perfeição, quando a gente não se conscientiza dele, ele acaba se tornando um tirano na nossa vida. E todas nós, isso na psicologia analítica, Lila, eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas o Jung, brilhante, né, para mim, sem dúvidas, um dos maiores gênios da humanidade, ele, junto com outras pesquisadoras excelentes, né, como a Marie von Franz, como a Barbara Hanna, como a Toni Wolff, ele teorizou sobre um complexo que nós mulheres temos, que se chama ânimos. Já ouviu falar sobre ele? O ânimos, ele é fundamental para estabelecer um diálogo entre o inconsciente e a consciência, mas o ânimos, quando ele não é conscientizado, quando a gente nem sabe que ele existe, ele acaba atuando no aspecto negativo, que é o juiz interior, crítico,
severo que está personificando vozes e críticas do inconsciente. E aí, toda mulher já percebeu que tem uma voz tirana dentro de si. Então, sabe que a gente tem um tiraninho, né? Esse crítico interior. Como é que ele se chama na psicologia? Ânimos. E aí ele personifica todas essas vozes do inconsciente. Você é incompetente. Aí você não serve pra nada. Você é uma fraca. Pra que você vai fazer isso? Você vai falhar. Vai todo mundo te achar ridícula. Que vozes são essas? O nosso passado. Vozes também do inconsciente coletivo, né? Porque nós mulheres agora... o empreendedorismo, a academia, a literatura... não foi criado por nós e para nós, né? Os homens ainda nos enxergam como pessoas que são estrangeiras nesses lugares. E muitas vezes, exatamente por conta de toda essa crítica social, a gente de fato se sente ilegítima, a gente se sente estrangeira. E aí, né, esse inconsciente coletivo, com todas essas críticas acerca do feminino, do comportamento do feminino, somado com as nossas experiências pessoais da nossa história, tudo isso é personificado por esse ânimos negativo que atua como um tirano na nossa psique. E nós, ai meu Deus, que lidamos muito mal com críticas, a gente acha que a gente vai silenciar esse tirano não fazendo, não agindo. O Spinoza, brilhantemente, ele percebeu que a nossa mente, ela quer preservar seu bem-estar. A gente quer preservar o nosso bem-estar. É o que ele, inclusive, chama de conatos. A capacidade do ser humano de perseverar em si mesmo. Então, a gente quer preservar o nosso bem-estar. Ora, se quando eu não estou fazendo nada, rolando o meu feed no TikTok ou no Instagram, eu estou com um suposto bem-estar, né, onde não tem nenhum crítico aparecendo, por que eu vou agir? Se toda vez que eu começo a colocar em ação o meu plano, esse meu crítico interior, que ainda não foi conscientizado, vem com todas essas vozes críticas, que baixam minha potência de agir. E a gente acha que a gente silencia esse crítico não fazendo. Só que, Volila, você sabe, né? Do quanto nós que estamos ocupando esse espaço nas redes sociais, o como diariamente a gente lida com o nosso crítico. E que é pesado, e que é difícil, e que ele é, assim, maligno. Ele é aterrorizante. Eu já vi você falando, assim, do quanto você se sentia no seu não lugar em dar palestra, né? Eu vi você contando a sua história e como você foi ridicularizada por outras mulheres, né? Que isso, infelizmente, acontece muito. É o crítico interior. É esse ânimo. Quem é você para palestrar? Quem você pensa que é para estar nesse lugar? E aí você, né, que aprendeu desde pequenininha a ser submissa, a silenciar e a concordar com essa autoridade, você baixa a sua cabecinha e fala, não sou ninguém não. Vou me retirar. E muitas se retiram, porque não conhecem esse mecanismo psicológico. Não sabem também da importância de dialogar com esse ânimos e com todos esses afetos que ele traz com as suas críticas. Quando a gente mergulha na nossa própria história, a gente percebe o quanto ela influencia na nossa decisão. Recentemente, eu tive uma experiência, né, que eu inclusive chamo de experiência mística, porque foi um diálogo com o inconsciente. Eu venho de uma família, assim, pobre, onde a minha mãe é uma figura, assim, completamente disfuncional. E a minha mãe, ela sempre me punia em todos os momentos que eu estava feliz. Sempre que eu estava feliz, ela me botava de castigo e ela me punia. Eu não entendia isso, eu era uma criança, eu era uma adolescente, né? E aí, recentemente, quando eu comecei a conquistar coisas muito significativas para mim, eu me deparei com um medo absurdo, que me deixou confusa. Peraí, eu tô conquistando algo que eu trabalhei muito tempo para conquistar, e de repente o que vem no meu corpo é uma tristeza, acompanhada de um medo e de uma culpa por eu estar feliz. Por que eu tô me sentindo assim? O que é que tá acontecendo? Eu deveria estar muito feliz, eu trabalhei muito para conquistar isso. Por que eu não tô?
Por que eu não me sinto legítima dessa felicidade? E aí eu fiz, né, essa minha atividade de diálogo interno que eu faço sempre. Assim, eu sou muito disciplinada quanto a isso. E aí eu entendi. Eu fiz, caramba. Toda vez que eu realizava algo que para mim era importante, a minha mãe me criticava e me punia. E eu me sentia completamente confusa e culpada por realizar algo que estava sendo importante para mim. Então, a minha mente associou o quê? Que a cada conquista e a cada realização viria acompanhada de uma tristeza e de uma culpa. E como a tristeza e uma culpa são afetos tristes que a gente não quer experienciar, muitas vezes a gente pode se auto-boicotar, se auto-sabotar na nossa própria realização, porque a gente interiorizou, né? Isso inclusive é comum a muitas mulheres, que a nossa realização vem acompanhada de uma violência, de uma crítica, de uma exclusão, de uma rejeição, que o nosso brilho, inclusive, vai incomodar, que a nossa autenticidade vai incomodar, e aí a nossa tendência vai ser se podar, vai ser se diminuir, vai ser se silenciar e vai ser paralisar. Tudo isso para não lidar com esses afetos tristes que foram produzidos ao longo da nossa história. E a gente só consegue modificar esse estado afetivo para poder agir quando a gente faz um mergulho interno e tem que confrontar com conteúdos muito dolorosos do nosso passado. Conteúdos relacionados à nossa figura materna, à nossa figura paterna, aos momentos em que a gente fracassou e não foi acolhida. Porque o nosso maior medo do erro não é o medo do fracasso propriamente. É o medo de fracassar e de não ter quem nos acolha, de não ter um amparo. E aí, né, tem uma frase do Freud que eu adoro, que ele fala assim: quão segura é a pessoa que sabe que é amada? Algo nesse sentido. Não, o quão forte se torna uma pessoa que é segura que é amada? Se a gente tem, né, a segurança de, cara, eu posso errar, eu posso falhar, mas eu tenho aqui apegos seguros que vão me sustentar. Olha que gostoso poder se dar essa permissão de falhar. Então, o nosso medo do erro, a nossa busca pelo perfeccionismo, que muitas vezes tolhe a nossa autenticidade, a nossa singularidade, a nossa autonomia, é porque a gente foi muito condicionada desde criança a só ser validada a partir de um outro, que está sempre dizendo como nós devemos fazer, o que nós devemos desejar e como nós devemos nos comportar. E óbvio que isso é um regime de escravidão, né, gente? E aí, todas nós, mulheres, carregamos essas chagas. E eu cheguei no momento, Lila, assim, que faz parte do meu trabalho, né? Durante muito tempo, assim, eu trabalhei tanto em terapia quanto nos meus próprios diários meditativos, que eu falava assim, cara, eu me sinto tão potente, eu me sinto tão capaz de realizar as coisas. Eu só queria me sentir uma permissão interna. E durante muito tempo, eu sempre fui assim, muito subversiva. Eu fiz, quer saber, eu não vou paralisar, eu vou fazer. Mas sempre que eu fazia e realizava, vinha a culpa, a tristeza. E eu ficava triste. Ai, cara, eu só queria uma permissão para poder me realizar em plenitude. E eu fui atrás de entender de onde é que vinha essa permissão interna. Que permissão é essa que eu quero? De quem? Por quê? Por que eu preciso dela? Porque ela me parece tão importante. E aí, quando eu mergulhei na minha história, e aí eu mergulhei afetivamente, tá, gente? Eu senti. Eu fiz, nossa, eu nunca fui validada, eu nunca fui vista, eu nunca fui acolhida, eu nunca fui reconhecida pela minha figura materna. E por mais que eu tenha me tornado uma mulher que busca, né, o sucesso, que busca se realizar profissionalmente, eu percebi que muitas das minhas condutas eram uma tentativa de tentar compensar uma baixa autoestima que eu tinha, porque eu não tinha essa permissão interna. E aí, quando eu fiz esse mergulho mesmo, assim, afetivo, de sentir com o corpo, de chorar, de lamentar, de me deixar
ser vitimista por 10 minutinhos. E eu experienciei isso, assim, nossa, foi muito libertador. Porque hoje, verdadeiramente, eu consegui uma permissão, que não é mais dessa figura materna que eu interiorizei, mas é uma permissão minha, da minha alma, do meu self. E é muito gostoso a gente poder se sentir legítima de fazer o que faz. A gente se sentir, assim, corajosa. Falar, quer saber? O mundo tem espaço para todo mundo. E eu posso ocupar o espaço que é meu por direito. E ocupar esse espaço. Isso é muito gostoso. Mas essa permissão para fazer, para realizar, para se movimentar, ela vem, né, dessa coragem de experienciar conscientemente todos os afetos que constituem a nossa história. Soberana de si mesma, senhora de si mesma. Que poder, que inspirador isso, Jéssica. Agora vamos de papum. Eu vou fazer perguntas para você responder sem pensar. Topa? Bora, tem coragem? Então vamos lá. Seu signo? Áries. Um medo? De não realizar a minha potência, de ser apenas uma promessa. Uma frase? A vida é um mistério, o afeto é uma bússola. E toda potência emana da autenticidade. Um livro? O Caminho do Artista. Eu ia dizer a Ética do Spinoza, que é a minha bíblia. Mas eu acho que o Caminho do Artista é um livro assim que eu revisito há tantos anos. Eu também diria o Bhagavad Gita. São tantos livros que eu gosto. Mas o Caminho do Artista, assim, é um livro que alimenta o meu entusiasmo. Uma comida? É a que eu faço. Eu sou uma pessoa que eu gosto da minha comidinha caseira. Eu adoro o meu feijãozinho com arroz, com a carninha, com a saladinha. Isso é o que nutre a minha alma. Um momento inesquecível da sua vida? O dia que eu vi o amor da minha vida pela primeira vez. Ai, que lindo. Uma cor? Eu gosto de branco. Um animal? O meu bebê, Robespierre. Meu cachorrinho. Um lugar? Estrasburgo, França. Foi a cidade onde eu morei. Você em uma palavra? Uma potência criativa. Uma curiosidade sobre você que quase ninguém sabe? Uma curiosidade sobre mim é que um dos meus grandes sonhos de realizar minha potência criativa é me tornar... de escrever textos para o teatro. De ser uma dramaturga. De escrever roteiros para o teatro. É algo que eu ainda quero realizar nessa vida. Uma música falando em teatro, e agora você vai ter que cantar. Uma música falando de teatro. Já que a gente tá falando de teatro, uma música, e você vai ter que cantar. Eu preciso ver a letra dela, pode ser? Claro. É uma música que eu adoro, da minha conterrânea, da Flaira Ferro. Amo, já tô amando. Conhece a música Faminta? Faminta, não. Faminta? Eu preciso do celular para poder ler a música, eu posso recitar essa música. Uma cola. Essa música é uma música assim que alimenta o meu entusiasmo e que fala tanto, né, desse processo da gente se tornar faminta, porque nós somos seres desejantes, né? Nós mulheres somos seres muito desejantes e durante muito tempo a gente não se deu permissão de desejar. Fomos condicionadas para desejar apenas ser objeto de desejo. E isso nos colocou no local de escravidão. Eu acho que essa música da Flaira Ferro é, assim, um grito de liberdade. Que ela fala o seguinte: eu não peço licença para chegar. Eu não sou obrigada. Sou filha de Oxum com Iemanjá. Alfange, espelho, espada. Sou raiva e calma ao mesmo tempo. E raiva eu sinto mais por tudo que me aconteceu e que aconteceu aos meus ancestrais. Não baixo a cabeça para nada, soberana. Não bato os meus pés no tapete. Insisto, não sou obrigada. Eu como com a mão o meu próprio banquete. Eu tenho fome. Eu sou faminta. Eu quero comer você, eu quero comer a vida. Sou camaleoa elegante. Me adapto se for preciso. Tenho um repertório gigante para lidar com todo tipo de narciso. Não gasto energia e saliva com gente quadrada na linha. Pra mala, sou inofensiva. Me faço de santa donzela fofinha.
Eu canto suave, eu não desafino. Eu faço tudo certinho. Mas é tanta raiva aqui dentro, não dá para ser acostumada. Herdei dos antigos e sei direitinho a história que não foi contada. E a história é minha. Eu tô cansada. Eu faço meu trampo direito pra macho dizer que eu não tô preparada. Não tenho deslumbres com nomes. Invento o meu ritual. Boto a boca no microfone se não me tratar de igual para igual. Eu não nasci para ter sonho pequeno. Sou vanguarda na era do pós. Tenho a força do meu pensamento e carrego a mudança que sou porta-voz. Eu vou cantar por mim, por minha mãe, por minha avó, por minha bisa. As coisas que elas um dia calaram, sofreram, lutaram e morreram, para que hoje eu esteja viva. E eu quero que vocês se explodam, se não desapareçam para o fundo das coisas que hoje eu tô virada na giraia. Eu quero é me divertir. Que demais! Eu tô emocionada. Ela é maravilhosa. Nossa, maravilhosa! Eu nunca tinha ouvido nem Sim. lido. Que letra poderosa. Ela é poderosíssima, ela alimenta o entusiasmo. É muito importante que a gente seja faminta, sabe? Faminta da vida, que a gente queira abocanhar a vida. A gente passou muitos séculos, inclusive a comida sempre foi uma forma de nos controlar. A gente precisa comer pouco, ter apetite reduzido, a gente precisa caber, sentar assim, sentar assado. Tudo isso nos podou, fez com que a gente, né, fosse mais do mesmo e não fosse autêntica. E ser faminta, eu acho que é uma permissão espiritual e existencial. Eu quero abocanhar a vida. Eu quero comer o banquete que a vida tem para me oferecer. E, de fato, a vida, ela preparou um banquete para todas nós. É preciso que a gente se sente à mesa e coma. Que lindo isso! E como as narrativas que nos contaram sobre qual era o nosso lugar, o nosso papel, quais eram as nossas forças e o que é próprio do masculino e o que é próprio do feminino, como essas narrativas moldaram e elas impactaram em tudo que a gente conversou aqui. Inclusive, Sim. quando você traz a questão da infância, de proteger a menina dentro de uma redoma de vidro, mas o menino não, ele vai para a vida. O quanto que a forma que os nossos pais, nossos avós, não só nos educaram, mas também foram educados, Sim. é reflexo dessa construção social e cultural Sim. que ditou o que é do masculino, E o que é do feminino, onde um brilha, onde o outro brilha, e o quanto isso nos impacta até hoje. E tudo que a gente hoje pode fazer e viver, e como é importante nós estarmos aqui. Sim. E sermos vozes, assim como tantas outras mulheres que estão nos assistindo também e que têm a sua voz, a sua mensagem. Como isso é importante, porque esse ressignificar de lugar e de voz e de força do feminino é muito recente. Muito. A gente ocupando espaços que há poucas décadas atrás, há poucos anos atrás, não eram nós, até mesmo profissão, a própria filosofia, a engenharia, o direito, o empreendedorismo e tantos outros lugares que hoje a gente ocupa e pode ocupar, e que bom que cada vez mais mulheres ocupem e que a gente também fale sobre Sim. isso cada vez mais. Eu vejo um movimento que hoje a gente vê o movimento feminista e um extremo, né? Esse é um movimento, inclusive, da humanidade, essa polarização e a lei do pêndulo. Ora um extremo, ora para o outro. Então, fomos todas numa direção muito de raiva, inclusive. Muito. De ruptura e de vamos aqui tomar o nosso espaço, o nosso lugar. E agora a gente também vê um outro movimento que é perigoso. E não sei se você tem visto, né? Depende muito das bolhas onde estamos, de atacar e de criticar os movimentos feministas. Sim. E de dizer também que
a mulher, ela tem um lugar que é próprio do feminino, que é o cuidado, a família, e voltando agora de novo total, naquela... né? Como é que você vê isso, Olha, Jéssica? eu vejo a partir do ponto da psicologia analítica, né? A nossa psique, ela necessita do equilíbrio. O masculino e o feminino, eles são atitudes. Para que nós sejamos pessoas inteiras, é necessário que a gente integre o masculino e o feminino em nós. E quando a gente, né, tem... O Jung, brilhantemente, mais uma vez, falou muito sobre isso. Eu acho que, inclusive, ele é muito mal compreendido e tornar um pouco um senso comum do que o Jung falou, né, a respeito disso, chamando de energia masculina, energia feminina, mas o Jung estava falando de atitude, né, atitude da consciência. Uma mulher que ela tem uma atitude apenas feminina, ela não vai para o mundo. Ela não age, ela não se realiza, ela não concretiza, né? No entanto, se essa mulher só tem uma atitude masculina, que é muito influenciada por esse ânimos, né? Que é essa natureza que é essa natureza masculina dentro dela, né? Dentro de nós, ela se desconecta do próprio corpo, do próprio prazer, do próprio usufruto. Então é aquela mulher que faz muita coisa, que faz muitas atividades, ela não consegue parar, ela está muito focada na performance, mas ela não consegue usufruir, ela não consegue ser cuidada, ela não consegue se sentir pertencente ao próprio corpo, ela está completamente desconectada da sua alma, porque ela agora virou escrava da hiperatividade. E, obviamente, que nos dois casos é prejudicial, né? Eu acho que eu sou uma pessoa ambiciosa, tá, Lila? No seguinte, que a minha ambição é que eu quero tudo. Eu quero ser uma mulher realizada profissionalmente. Eu quero um casamento equilibrado de sucesso. Eu quero uma casa gostosa. Eu quero usufruir do meu conforto, do meu dinheiro, do meu sucesso. Eu quero descansar, eu quero paz. Eu quero bons relacionamentos. Uma vez eu vi a Vai Ensinava falando, eu fiquei apaixonada no que ela disse. Ela disse que nós, espiritualistas, nós temos a maior ambição de todas, que é o desenvolvimento espiritual. Eu falei, é isso, né? Essa é a minha ambição. E esse desenvolvimento espiritual é esse desenvolvimento da inteireza. Eu quero ser inteira. Tem ambição maior do que essa? E ser inteira é possibilitar que exista dentro de nós esse casamento sagrado, yin e o yang, né? Essa união do feminino e do masculino. Eu vejo que muitas mulheres, inclusive a gente tem essa dificuldade com o feminino, né? Que a nossa noção de feminino, muitas mulheres, elas vão para o mundo rejeitando o feminino, porque vê o feminino como fraco, como submisso, como dependente. E aí rejeita esse aspecto do feminino, achando que ele é o único que existe, e vai para o mundo se identificando com o masculino, né? Utilizando o homem como norte para o seu desenvolvimento, para o seu fazer, para o seu agir no mundo. E acabam fazendo um pouco de cosplay dos homens, né? O que é muito prejudicial, porque distancia da sua natureza interna, né? Nós somos mulheres, o nosso corpo, os nossos hormônios, o nosso psiquismo, não existe corpo sem psique, não existe psique sem corpo. Então é óbvio que o nosso psiquismo feminino, ele é influenciado pelo nosso corpo, pelos nossos hormônios. E quando a gente nega a nossa própria natureza, a gente se afasta da nossa potência. Se quisermos ser potentes, né, toda potência emana da autenticidade, a gente precisa agir de acordo com a nossa natureza, com o nosso feminino. Eu me conecto muito com você sobre o empreender feminino. Eu tenho o meu jeito de fazer as coisas, o jeito da Jéssica, que é uma mulher, né? E eu acho que é possível ter sucesso a partir do meu jeito. Que não é um jeito agressivo, que é muito mais um jeito mais acolhedor, sabe, que constrói comunidade, que constrói relações. É o meu jeitinho, é como eu me realizo, é como eu sou feliz, né? E quando eu tiro o homem desse pedestal, porque nós colocamos o homem no pedestal, né? O Deus, aquele que sabe, aquele que teve o sucesso, o que é que eu preciso ser, né? Para ser como um homem de sucesso. Eu não quero ser como um homem de sucesso. O sucesso da forma que foi posto nesses últimos séculos não me atrai. Eu quero criar a minha noção de sucesso. A noção de sucesso na qual a minha alma se regozija. E para isso, né, eu preciso me abrir mão
de todos esses ideais sociais, porque a mulher, muitas de nós fizemos isso, né? Eu não quero ser como a minha mãe, que eu vejo como a dependente, como fraca. Eu quero ter sucesso. Sucesso como quem? Como o meu pai. Aí eu vou lá fazer cosplay do meu pai. Isso não é autenticidade, gente. Isso não é autenticidade. Você está, mais uma vez, agindo a partir de critérios de outros. E fazer esse caminho espiritual, né, que é esse caminho de mergulho interior, de possibilitar esse casamento sagrado dentro de nós, de saber utilizar o nosso ânimos, né, esse complexo tão importante para o nosso próprio desenvolvimento ao nosso favor, sem abrir mão da nossa capacidade de sentir e de acolher do nosso corpo, do nosso feminino. Esse match, esse casamento sagrado, é o que possibilita o que Jung chamou também e que teorizou muito bem dessa criança divina. O que é o sucesso? O sucesso é essa criança divina que nasce, né, dentro de nós, que é esse projeto que a gente traz para o mundo, a nossa imagem e semelhança, e que só pode acontecer quando a gente assume o compromisso de realizar internamente esse casamento sagrado, o yin e o yang, o masculino e o feminino, que é aí que a gente alcança a nossa verdadeira autenticidade. Maravilhosa! Então estamos no lugar certo, Águia Soberana. Um lugar onde a gente integra todas essas coisas, o ir para o mundo, o empreender de um jeito que honra e potencializa a força da nossa natureza. É isso que a gente acredita, é isso que a gente defende, é para isso que nós estamos aqui, é por isso que eu trago mulheres que acreditam nisso também e que são referências, são exemplos e são fonte de inspiração para muitas outras mulheres, para a gente construir esses novos referenciais e inspirarmos mulheres a seguirem nessa jornada e vivendo uma vida mais autêntica, alinhadas com a força da sua natureza. Eu tenho certeza que você se inspirou muito aí do outro lado, não foi? Deixa eu saber aqui nos comentários, conta pra gente o que você mais amou nesse episódio. Amou conhecer a Jéssica? Já conhecia? Jéssica, para quem não te acompanha ainda, por onde a gente pode te acompanhar todos os dias? Me encontra tanto no Instagram, pelo Jéssica Petit, como pelo Substack, como pelo YouTube. Se você jogar Jéssica Petit, você vai me achar. A gente vai deixar escrito aqui na descrição deste vídeo. Jéssica, que alegria te receber aqui. Eu que agradeço. Foi maravilhoso esse bate-papo. Foi uma delícia. Vocês querem Jéssica de novo por aqui? Olha que eu venho, hein? Hein? Vem? Claro, se me chamar eu venho. Então bora, vamos ver quantos comentários teremos aqui pedindo mais uma vez Jéssica no Inspira Talks. É uma alegria receber sempre você aqui também, Águia Soberana. Sigam Jéssica, sigam Inspira Talks, se inscreva no canal, ative as notificações para receber as novidades, os novos episódios do Inspira Talks para você participar de conversas profundas e transformadoras com mulheres inspiradoras como a Jéssica e como tantas outras que já passaram por aqui. Se você não me acompanha ainda, a Lila Inspira no Instagram, em todas as redes sociais, em todos os canais. Ativa as notificações toda quarta, ao meio-dia. Tem novidade para você aqui. Um beijo grande. A gente se vê no próximo episódio. Maravilha!